Tai-san e o fantasminha retornam à entrada da sala do boss no 10º andar do labirinto, e logo quando chegam, uma tela de sistema aparece em sua frente, mostrando as recompensas do retorno à Terra. São 443 pontos por derrotar monstros, 124 por passar a primeira onda, 435 pela segunda onda e 845 pela missão especial. O sistema então explica que os pontos obtidos podem ser convertidos em ouro, status ou proficiência, e aparecem 3 cristais à frente representando as opções apresentadas. A conversão de pontos em ouro é de 1 para 10, e com os pontos atuais, Tai-san seria capaz de conseguir 4.820 moedas. Mas mesmo sendo uma grande quantidade, ouro é algo que pode ser obtido de outras formas. Já a conversão de pontos em status é de 5 para 1. Com essa taxa, Tai-san seria capaz de obter 96 pontos de status. Mas mesmo sendo algo importante, com seus status atuais, fazer essa conversão seria um desperdício de pontos. Então sobra a proficiência, com uma taxa de conversão de 10 para 1, algo que só pode ser aumentado normalmente ao dedicar tempo e esforço. E com essa sendo a opção mais plausível, Tai-san decide escolhê-la. É explicado que a cada aumento de 20% na proficiência de uma habilidade, o conteúdo dela muda. Como exemplo temos a detecção, que quando tem a maestria aumentada, não só enxerga as fraquezas do inimigo, mas também pode mostrar algo importante em seu campo de visão. Simplificando, isso é um aprimoramento de habilidade, e dependendo da habilidade, essa mudança pode ser sutil ou radical. Perdido no mundo da lua, o fantasminha estava pensativo enquanto Tai-san recebia suas recompensas, até que ele é chamado. Surpreso por ter sido chamado, ele pergunta por que Tai-san o chamou de repente. Mas antes de responder, Tai-san percebe que o fantasminha tem estado muito pensativo após voltar da Terra. Mesmo assim, Tai-san pergunta se deveria usar seus pontos para aumentar a proficiência do corte da tormenta. Mas o fantasminha se pergunta se isso não teria uma restrição. Ele responde dizendo que não sabe com certeza, mas ainda não parece ser tão vantajoso, pois afinal é melhor para Tai-san exercitar o seu corpo, porque não vai adiantar muita coisa inundar a cabeça com informações, pois os movimentos do corpo são o mais importante. Tai-san entende facilmente o conselho do fantasminha, e ele olha suas outras habilidades, pensando que mesmo sendo boas habilidades, ou elas não valem a pena melhorar, ou são um completo tiro no escuro. Passando as habilidades, ele pensa que tem um problema em mãos, mas há diversas soluções, até que por fim ele repara em algo, e isso seria a habilidade de magia, com a proficiência de 2%, e em sua descrição ainda diz que ele só é capaz de criar faíscas. E olhando para essa potencial resposta para seu problema, ele se pergunta se deveria arriscar. Mudamos para um outro lugar, mais precisamente uma zona segura no 9º andar, que por algum motivo explodiu de repente. E olhando do lado de dentro, a causadora da explosão é a pequena Lilith, que tossia batendo contra o peito ao reclamar que essa não deve ser a combinação certa. Mas enquanto ela estava fazendo seus experimentos, um som ao fundo chama sua atenção, e para surpresa dela era a visita inesperada de Tai-san, que a cumprimenta com uma cara meio neutra. Após uma conversa, Lilith fica surpresa, pois Tai-san de alguma forma consegue aumentar sua proficiência em uma habilidade de uma só vez. Ela fala que é impressionante que algo de fora possa interferir nos sistemas internos do labirinto, e ela pergunta como ele descobriu isso. Mas Tai-san pergunta se fazer isso é tão difícil assim. Lilith então explica que a proficiência é uma das leis do labirinto. Nesse lugar, até mesmo os sem talento podem se tornar fortes, mas ao mesmo tempo estão presos às leis, e é por isso que nada pode interferir nessas leis, nem mesmo os deuses são capazes. E ela pergunta quanto ele poderia aumentar. Mas com um ar calmo e tranquilo depois dessa explicação, Tai-san fala que pode aumentar um total de 50%, e a resposta parece chocar completamente a Lilith, que muda seu rosto imediatamente. Por um momento, ele perde o controle de sua magia, fazendo os objetos próximos começarem a flutuar, mas rapidamente ela percebe seu descontrole e volta as coisas para o lugar. Ela, com um ar totalmente diferente do que vimos até agora, alerta Tai-san para que não conte isso a mais ninguém, pois caso descubram, eles com certeza vão caçá-lo. Vendo quão séria sua professora estava, ele pergunta se isso seria muito. Ela explica que muitas pessoas dariam um braço por mais 1%,
e fala que ela mesma só está em 20 de maestria em magia. Ela fala que quanto maior for sua proficiência, maior será a eficiência em usar magia, e dá o exemplo e diz que Tai-san, nesse momento, deve ter por volta de 1 a 2%, então não consegue usar um feitiço iniciante direito, o que faz Tai-san questionar se a mudança é tão brusca assim. Lilith explica que dentro do labirinto não importa se o feitiço é iniciante, baixo, alto ou ápice, você ainda pode aprendê-lo independente do rank, mas de acordo com a proficiência o nível da magia usada será diferente. E conseguir aprender um feitiço de rank médio no início foi um caso excepcional. Normalmente pessoas com 20% de proficiência podem usar a força total de um feitiço iniciante e dá para atingir a metade da força em um de rank baixo, já com 40% dá para usar feitiços de rank baixo perfeitamente, e com 60% mesmo aplica-se para feitiços de rank médio. Com isso, ela dá sua explicação por encerrada e diz que espera ter o ajudado em sua decisão. Após essa palestra sobre magia, Tai-san se encontra totalmente pensativo sobre o que ele vai fazer com seus pontos. Depois de descer novamente para o 10º andar, Tai-san sabe o que vai fazer. Ele então abre a tela do sistema e troca 100 pontos para aumentar a detecção em 10%. Com isso, além de conseguir informações sobre salas secretas, ele também pode ver uma quantidade de status aproximadas do alvo. Tai-san comenta que quanto mais a detecção aumentar em maestria, melhor ela fica. Agora, quanto aos restos dos pontos restantes, ele usa os 380 pontos que sobraram para aumentar 38% de proficiência em magia. Com isso, ele recebe uma nova habilidade, aceleração mágica e explosão mágica. Com a proficiência em magia agora sendo 40%, sua descrição mudou de capaz de criar faíscas para uso adequado de magia, capaz de controlar chama, gelo e vento. Tai-san vendo isso não perde tempo e vai logo conjurando uma explosão de chamas, que agora tem um tamanho maior e sem atrasos para o disparo, e ele exclama que isso é o que 40% são capazes. Com a ativação da aceleração mágica, o feitiço é disparado em alta velocidade, acertando com força a parede da caverna formando uma grande explosão. Vendo os efeitos da aceleração, Tai-san percebe que tanto a velocidade quanto o poder da magia foram aumentados, e se pergunta o que a outra faz. Ele então conjura uma flecha de gelo que agora tem um aspecto mais parecido com uma flecha de verdade, e com a ativação da explosão mágica, rachaduras se espalham por toda a flecha, até que por fim explode por completo espalhando vários pedaços de gelo pela sala. E vendo o estrago deixado pela flecha de gelo explosiva, ele fala que isso também não é nada mal. Após um pouco de caminhada, Tai-san volta à entrada da sala do boss no 10º andar, e lá dentro um ogro guerreiro o aguardava, mas Tai-san não hesitou ao entrar na sala, já começou o combate usando a explosão de chamas juntamente com a aceleração, acertando em cheio a cara do ogro guerreiro, causando um dano incrível de 112. Mas vendo que não era suficiente, ele continua seu ataque, e a confusão é ativada logo em seguida, e com a aceleração mágica a dor sentida pela criatura fica notoriamente maior do que já vimos antes. E uma camada de energia roxa cobre a cabeça da criatura que grita em agonia pela magia mental. E quando os ataques param por um momento o ogro se encontra em um estado extremamente debilitado. Enquanto Tai-san exclamava que não esperava que a aceleração também funcionasse em magias mentais. Mas o monstro ainda está de pé, o que quer dizer que não acabou, e uma imensa quantidade de mensagens aparece, sinalizando a conjuração de várias magias simultaneamente. E com aquilo uma enorme quantidade de flechas de gelo e bolas de fogo avançam na direção do ogro guerreiro que ainda estava sofrendo com os efeitos da confusão, e como consequência de tantos ataques várias explosões em cadeia começam, fazendo um verdadeiro show de fogos de artifício. Após essa luta unilateral, Tai-san sai vitorioso com o sistema anunciando que o boss do andar, ogro guerreiro foi derrotado, e como recompensa ele recebeu o anel do ogro. Vendo todo o poder que tem agora, Tai-san fala que só com a magia vai ser muito fácil chegar até o 20º andar, e o fantasminha complementa dizendo que isso é óbvio pois aqui no labirinto a magia é um dos pilares principais, e meio surpreso, Tai-san pergunta se ele já voltou a falar novamente, e pergunta se o fantasminha reorganizou seus pensamentos. O fantasminha com uma cara de quem já esperava a pergunta, fala que isso já é meio óbvio, mas Tai-san com um ar sombrio pergunta quem foi que quis destruir o seu mundo. Nos é explicado mais uma regra da torre: há mortais que tentam superar seus limites com provações e tribulações, seja em negócios ou na fé,
Se um mortal atingir um certo nível em um campo ele se torna um transcendente. Mas após sua vida ser avaliada e receber um domínio para ser o soberano, o transcendente se torna um deus. Mas para os transcendentes que abandonam sua mortalidade através do próprio poder bruto, no momento em que se tornaram uma existência maior, o poder que reuniram até então ficará no mesmo nível, então depois de usar seus poderes se torna uma tarefa difícil recuperá-los. Logo após essas informações vemos o fantasminha dizer que aquela quantidade de monstros invadindo a cidade na Terra era absurda, mas ele até descarta a hipótese de que tenha sido um transcendente, pois interferir diretamente com os mortais demanda uma imensa quantidade de poder. Por isso nenhum deles seria capaz de fazer isso, mas a resposta de agora parece não ter satisfeito Tai-san, que olha com uma cara meio estranha para o fantasminha, mas ele fala que há certas existências que são capazes de fazer isso e muito mais. Eles são capazes de intervir no mundo mortal sem usar seus poderes, mas essas são existências do passado, cujo nome já se perdeu há muito nas areias do tempo. Esses são conhecidos como transcendentes inatos, ou também conhecidos como os deuses antigos. O fantasminha fala que para começar eles são existências sem o conceito de idade, então quando interferem no mundo mortal eles não gastam poder, e fala que sinceramente nunca viu um deles de perto, e que só sabe de sua existência graças às histórias e informações que estão espalhadas pelo labirinto, e já que sumiram faz tempo as pessoas de hoje se referem a eles como deuses antigos, mas Tai-san questiona sobre esse sumiço. Mas um pouco desconfortável o fantasminha fala que tem um rumor de que há muito tempo teve uma guerra entre transcendentes, e ele só descobre isso depois de muito tempo juntando informações. Tai-san então pergunta qual seria o motivo desses caras atacar a Terra, e o fantasminha fala que também não tem ideia, mas ele fala que provavelmente não podem mandar alguém muito forte, pois mesmo que não custe poder para eles, ainda deve ter um limite do que podem fazer. E ouvindo isso Tai-san se lembra de antes de seu retorno, e pensa que mesmo que eles não possam mandar alguém muito forte, ainda foram capazes de mandar um apóstolo que nem Ali Taion conseguiu derrotar, e fala que não esperava a aparição de um ser tão absurdamente forte como aquela, e com isso eles encerram o assunto. Vemos que Tai-san vai em direção às escadas que levam para o próximo andar, mas as coisas parecem ser um pouco diferentes, e com um ar um pouco mais sombrio o fantasminha fala que eles finalmente chegaram. E agora é só matar o maldito monstro que está lá dentro e sua missão estará completa. E com isso dito Tai-san adentra a estranha sala, e do lado de dentro estava um ogro sentado lendo um livro verde tranquilamente. E quando percebeu a chegada de Tai-san ele exclama que o grande guerreiro finalmente chegou, e o sistema identifica esse cara como um ogro sábio. O ogro sábio diz que estava ciente de que tal dia chegaria, mas acabou chegando mais rápido do que ele supunha. Assim sendo ele propõe uma conversa antes de sua morte, o que deixa o fantasminha confuso com a proposta. O ogro continua, e fala que esse guerreiro e um oponente que ele não tem esperanças em derrotar, e se o desfecho já está escrito ele fala que pelo menos saciará a curiosidade dele. Por um momento o fantasminha quase perdeu seu controle e entrou em sua forma de fantasma demoníaco, mas logo se acalmou, e mandou o ogro continuar, o que pegou o ogro de surpresa, pois ele não esperava que ele, um bravo e audaz cavaleiro, fosse aceitar sua proposta. O ogro então se vira na direção de Tai-san enquanto pega uma adaga escondida em suas roupas e começa a falar. Ele conta que quando nosso fantasminha ainda era vivo ele estava perdido e desamparado, e sendo alguém vindo de um mundo em ruínas seu coração estava fraco. Por causa disso ele não o matou assim como fez com os outros monstros, por ser o único que ouvia sua trágica história, e em um tom poético o ogro fala que esse foi o erro do herói, e apontando a adaga ele afirma ser um monstro e o fantasminha era um aventureiro, e como monstro ele só fez o que precisava fazer. Furioso com as palavras do ogro o fantasminha fala que já basta, e manda Tai-san matá-lo, mas Tai-san pede para esperar um pouco, o que não deixa o fantasminha muito feliz com o que ele disse. E isso pegou até mesmo o ogro de surpresa, que até pouco tempo atrás pensava em Tai-san como sendo apenas um fantoche que obedecia às vontades do fantasminha, mas surpreendentemente a realidade se mostrou diferente. Mas Tai-san fala que não é bem o que o ogro está pensado, pois ele só está mesmo curioso em saber de quem foi que ele recebeu essa adaga. O fantasminha que estava com raiva nem tinha reconhecido a arma nas mãos do ogro, e olha espantado para a arma em sua mão. E Tai-san fala que essa é uma arma de dano fixo, algo que pode ser considerado um dos itens mais raros para se ter, e isso com certeza não é algo que deveria estar nas mãos de um monstro comum do 10º andar, e pergunta mais uma vez onde
Foi que ele a conseguiu, e isso fez o ogro chegar à conclusão de que foi Tai-san responsável por mudar a mente do fantasminha. O ogro, provocando o pequeno fantasma, pergunta se ele não conseguiu pensar numa resposta para isso até agora, e fala que há milhares de pessoas que desprezavam sua soberba, e o responsável por sua morte não foi ninguém menos que outro aventureiro. Nesse momento as palavras do ogro acertam o fantasminha como um raio e ele por um momento se lembra de alguém, e o ogro confirma suas suspeitas ao dizer que sim, foi o guia do crime, ele o concedeu essa arma e mandou que tirasse sua vida. E como ele foi ameaçado pelo guia do crime, não restou outra escolha senão aceitar, e ouvindo isso o fantasminha fica possesso de raiva, gritando que entrou foi aquele maldito, e pela primeira vez podemos ver que ao se enfurecer até mesmo o ambiente à sua volta estremeceu com sua raiva. Tai-san percebe algo, e se lembra que ele ouviu Li Taion falar sobre esse tal guia do crime em sua vida passada. O ogro então fala que o guia tinha como alvo o fantasminha, mas não podia matá-lo pois temia seu poder. E foi por isso que ele precisou da ajuda de um monstro inútil como ele. O ogro então diz que falou tudo o que pretendia e fala, e agora eles podem o matar da maneira que acharem melhor. E ouvindo isso Tai-san puxa a espada sacrificial de Laquiratas, e aponta na direção do ogro. O ogro fala pode ser fraco, mas durante seu tempo na torre ele fez várias conexões com as pessoas solitário através de uma boa conversa, mas todavia sempre há de chegar o dia do fim de tudo. E com isso ele é acertado no peito pela lâmina de Tai-san. Antes que morrem ele chama Tai-san de novo aventureiro, e fala que aqui há força e a resposta, e para que ninguém se oponha contra ele, o ogro deseja que Tai-san conquista a força, e com uma cara apática Tai-san fala que isso é exatamente o que pretende. E em seus últimos suspiros o ogro pede que Tai-san conquiste esse lugar e liberte todos eles, e com isso o ogro vira presunto largado no chão enquanto Tai-san observa. Com a morte do ogro sabe o 10º andar e concluído de verdade, e uma mensagem diz que as existências deste lugar estão começando a se interessar por Tai-san, e elas podem ser hostis ou não. Como recompensa pela morte do ogro Tai-san recebe a adaga Prelúdio da Morte. Mas ao voltarmos a vista para o fantasminha percebemos que ele tem um conflito emocional pois não sabe ao certo se fica feliz ou triste com esse desfecho, mas mesmo um pouco angustiado o fantasminha cumpre com o acordo feito com Tai-san, e o entregador sua recompensa merecida, a recompensa e uma espada chamada Relíquia de Kavert, imbuída com o sangue dos ancestrais, seu ataque 20 caso o alvo seja de linhagem nobre o ataque terá o acréscimo de mais 10. O fantasminha fala para Tai-san ficar com ela, esse é uma espada de longa história em seu mundo, e até mesmo seu pai morreu para esta lâmina, e Tai-san ora impressionado, pois não esperava receber uma espada incrível como essa. Mas voltando ao fantasminha ele está furioso dizendo que aqueles malditos que desistiram de conquistar a torre e arrumaram desculpas, ousaram bloquear seu caminho, e com essas palavras uma outra missão secundária é formada, onde diz que o guerreiro que descobriu a verdade deseja continuar sua vingança e o objetivo desse vez é matar todos envolvidos em seu assassinato, e o fantasminha fala que não só o guia do crime como também todos os envolvidos em sua morte, Tai-san deve fazer picadinho de todos eles. Com isso Tai-san fala que eles vão ficar juntos por mais algum tempo, e o fantasminha fala que isso não é ruim, pois ele quer ver até onde Tai-san pode chegar, e vendo do que seu amigo fantasmagórico não se importa de passar mais um tempão com ele, Tai-san decide aceitar a missão. Mudando para o alto de uma colina, podemos ver um homem de manto negro, e lá de cima ele está observando e pensa se vai encontrar algum novato útil dessa vez, e então descobrimos que esse na verdade cara que orquestrou a morte do fantasminha, o guia do crime. Então descobrimos que alguns aventureiros foram obrigados a se render perante as agruras do labirinto e, por isso, decidiram unir forças para conquistar o labirinto, formando seu próprio grupo conhecido como Guias do Pecado. Mas o caminho que escolheram trilhar para se tornar mais fortes não foi o de desafiar o labirinto, mas sim o de parasitá-lo. Com sua força e influência, eles restringiam os andares que os aventureiros poderiam completar e, com isso, criaram com o tempo um sistema de ranks e suas próprias leis. E para os aventureiros que não faziam parte de seu grupo ou que não queriam seguir suas leis, tinham um fim trágico ao serem assassinados. Enquanto ouvia essa explicação, Tai-san estava derrotando o boss do 11º andar, Cavaleiro Esqueleto, e ele percebe que os pecadores estão nos andares mais inferiores, na parte mais funda do labirinto, e o fantasminha confirma a hipótese de Tai-san, e fala que os chefões estão nas partes mais baixas do labirinto, mas os ranks mais baixos estão espalhados pelo labirinto. Tai-san fala que logo deve encontrar algum deles,
mas, por enquanto, ainda está tudo bem. Ele então pega seus espólios, e vemos que seus novos equipamentos são um bracelete de contra-ataque, com uma chance de 1% de contra-atacar um inimigo, e o anel de força do ogro, que oferece um aumento de 15 em status de força. Seu outro item é um anel do morto, que concede 3 de dano a mais ao enfrentar mortos-vivos. Após equipar tudo, Tai-san fala que mesmo que encontre com eles lá embaixo, ele precisa continuar avançando e parte para o 12º andar. O primeiro inimigo a aparecer nesse andar é um carniçal pútrido, que chega todo afobado para cima de Tai-san, mas ele mal tem tempo de ver a lâmina vindo em sua direção e perde a cabeça segundos após começar seu ataque. Tai-san percebe que no 11º andar só haviam esqueletos, mas dessa vez aqui só tem carniçais, e seguindo a temática de que a cada 10 andares os inimigos mudam, do 11º até o 19º andar devem ser mortos-vivos. Percebendo isso, Tai-san fala que isso explica o cheiro insuportável desse lugar. Mas ao abrir uma porta, ele percebe algo que lhe chama a atenção, o altar da deusa Maria, que diferente dos outros, mostra uma estátua segurando uma balança. Ao entrar na sala, Tai-san pensa que comparado ao Laquiratas, esse altar é bem simples, e se não fosse pelo sistema, ele nem saberia que isso era o altar de uma deusa. Por não conhecer a deusa, ele pergunta ao fantasminha quem seria ela, e o fantasminha responde que ela é conhecida como a deusa das escolhas. Ele também fala que como as condições de cada um são bem diferentes, eles nem podem dizer qual será o teste dado por ela, mas só podem dizer que ela é uma deusa incrivelmente poderosa. E fala para Tai-san que como ele já sabe, os deuses tendem a ser meio doidos. Aproximando a mão, Tai-san pensa que isso não importa muito, pois a essa altura ele não pretende fugir. E com isso, a missão secundária é iniciada, e o sistema indica que Maria quer testar aquele que veio a seu altar, e caso consiga superar o desafio, uma recompensa será dada. Logo após isso, o alcance da influência de Maria é reduzido, e com isso a deusa oferece um teste aprimorado. Com aquela perturbação no ambiente, Tai-san pergunta se ela vai mandar uma aprovação aprimorada logo de cara, e o fantasminha comenta que os boatos sobre Tai-san já devem ter se espalhado entre os deuses, e por isso ela não pegou leve no teste para poder testar os limites de Tai-san. Sabendo disso agora, Tai-san não se acovarda nem um pouco, aceitando o desafio sem pensar demais, e com isso a missão é aceita e a deusa dá uma risadinha. À frente, aparece uma tela do sistema pedindo para que Tai-san faça uma escolha, e nosso protagonista fala que essa é a primeira vez que vê isso, e pergunta qual a diferença. O fantasminha explica que, assim como ele falou antes, essa é a deusa das escolhas, e manda Tai-san só escolher o que achar melhor. Em sua mente, Tai-san se pergunta se não há mesmo uma resposta certa. Então, ele começa escolhendo menos inimigos e pensa que se não tem resposta certa, ele vai ser sincero, pois não há motivos para irritar a deusa. Sua segunda escolha é uma menor variedade de inimigos, e assim ele vai escolhendo uma após a outra, respondendo sinceramente às escolhas dadas pela deusa. Com o fim das escolhas, a deusa fala que está satisfeita com as escolhas feitas por Tai-san, e vemos que isso faz sua estátua mudar de feição. Logo em seguida, um líquido dourado que estava nos pratos da balança começa a ser jogado para fora, caindo na sala e fazendo com que um terremoto se inicie repentinamente. Mas Tai-san percebe que depois daquilo, a sala começou a crescer, e após a expansão de domínio da deusa se iniciar, Tai-san percebeu uma coisa nas paredes, e delas começaram a sair uma grande quantidade de criaturas distintas. Depois de estar cercado por várias delas, Tai-san fala que nunca viu nenhum desses monstros, e repentinamente um círculo é desenhado em sua volta, onde o sistema alerta que caso Tai-san saia desse círculo ele perderá. E com aquela debandada de monstros vindo em sua direção, Tai-san fala, isso é uma merda, mas mesmo nessa situação, ele não perde a compostura. Ativando o fôlego de batalha, seguido da presa de lobo, ele faz um excelente trabalho ao reduzir as criaturas em pedaços, que voam para toda parte. Durante a batalha, Tai-san pensa que esse é o total oposto do que ele gosta em uma batalha, e ele se perguntava se isso é devido a ela ser a deusa das escolhas. Mas ele fala tudo isso enquanto mata todas as criaturas com extrema facilidade. Mas enquanto estava lutando, ele percebe algo estranho acontecendo, pois lá ao fundo da horda de monstros um mago esqueleto entoava um encantamento. Mas antes de ser pego na magia do esqueletão,
Tai-san arremessa uma faca com extrema precisão e derrota o mago esqueleto em um movimento. E com isso, Tai-san entende que agora tem que apostar tudo e tentar vencer nas circunstâncias que ele mais quer evitar. E com isso em mente, agora ele não vai se segurar mais, e a prova de combate é ativada, fazendo ele ficar mais forte a cada vitória. E enquanto ativa sua bola de fogo, ele fala, e hora do show, e em seguida uma horda de monstros que estava prestes a atacá-lo é transformada em cinzas instantaneamente. Mas infelizmente o alcance da magia de fogo é limitado, e por isso ainda há vários monstros o cercando, prestes a atacá-lo. Tai-san, sendo o mais brabo de todos, defende os ataques contra ele com pouco esforço, e nem mesmo um ogro gigante com uma poderosa marreta consegue dar conta do recado. Tai-san, que estava segurando seu ataque, reflete o golpe ao usar a habilidade de golpe poderoso. Mas mesmo com esse golpe, ainda tem muitos, e os outros aproveitam a brecha para tentar um ataque sorrateiro, juntamente com a ajuda de outro mago esqueleto. Mas no fim, Tai-san usa seu ataque contra eles mesmos, e joga um aliado em cima do outro, enquanto as flechas de gelo do mago esqueleto os transformam em espeto de calango e de cobra. Dando uma olhada para trás, ele ainda vê uma horda de monstros que parece não ter fim, e em uma pose digna de protagonista, Tai-san manda eles virem para cima. Após uma longa batalha, Tai-san demonstra estar realmente cansado dessa vez, bem diferente do seu habitual. Enquanto ele se levanta para lutar contra o próximo grupo de monstros, ele fala que já matou a maioria deles. Ao olhar para o lado, uma nova criatura aparece, usando uma armadura vermelha que Tai-san afirma com muita certeza ser um Cavaleiro da Morte. Ele se lembra que Lee Tai-on, em sua vida passada, disse que esse é o boss do 20º andar. Mas olhando mais de perto, ele percebe que aquele acessório no cavaleiro não é algo que os monstros utilizam normalmente, e deduz que assim como o servo de Laquiratas, esse cara também já foi humano. O problema dessa vez não é a criatura ser um boss de andar, mas sim ser um grupo com 4 deles. Preparando-se para essa batalha, Tai-san tira a lâmina de automutilação, restaurando 500 de saúde. Então, nosso lendário protagonista se ergue completamente, apontando a espada para os Cavaleiros da Morte, e fala em um tom sério para essas latas velhas caírem para cima. Momentos depois de Tai-san chamar os Cavaleiros da Morte para a briga, ele estava usando sem parar a habilidade de aparar, e ele se via encurralado, recebendo ataques de diversas direções ao mesmo tempo. Com isso, ele já estava ficando preocupado, pois até mesmo a habilidade de aparar tem seus limites contra 4 alvos simultâneos. Então, o que sobrou para ele foi usar o duelo forçado para tentar uma luta de 1 contra 1. Vendo que ele está enfrentando um único inimigo dessa vez, Tai-san parte para a ofensiva com sua habilidade de golpe poderoso, mas o Cavaleiro da Morte parece perceber as intenções de Tai-san, e com isso dá um grande salto para trás, saindo do alcance do duelo forçado. Sem ter outra opção, Tai-san começa a usar várias magias na tentativa de fazer o cavaleiro se aproximar novamente ou pelo menos restringir seus movimentos. Tai-san não consegue nada com essa tentativa, a não ser perder mana, e ele pensa que misturar magia e esgrima não é ruim, mas usar um de cada vez não vai rolar. E estando nessa situação, ele decide optar por método desespero. Enquanto o Cavaleiro da Morte prepara um corte frontal, o golpe acerta em cheio o peito de Tai-san, que o atravessa com facilidade, mas tudo isso era parte de seu plano. Pois ele agarrou o braço do Cavaleiro da Morte e usou o duelo forçado, prendendo um alvo consigo enquanto afasta todos os outros. Tendo um alvo com os movimentos restringidos, Tai-san ativa seu fôlego de batalha e dá o troco pela espada fincada em seu peito, e com a ativação do golpe poderoso, Tai-san finaliza esse conflito, fazendo o Cavaleiro da Morte perder a cabeça. E com isso mais um para o lado dos inimigos e mais uma vitória para o nosso protagonista lendário. Mas as coisas ainda não são tão fáceis, pois ainda tem 3 Cavaleiros da Morte, e nesse momento ele tem apenas 1/10 de sua vida sobrando. E agora as coisas se tornaram difíceis, pois em uma luta 3 contra 1 ele não pode levar nenhum golpe. Após um tempo considerável de luta, Tai-san já demonstra estar exausto e mesmo assim permanece bloqueando os ataques inimigos. Até que, por um deslize de um dos Cavaleiros da Morte, ele consegue desviar e contra-atacar, arremessando um deles para longe. Depois disso, ele usa o aparar um atrás do outro seguidos de cortes laterais, e depois de várias tentativas frustradas, Tai-san percebe que seus ataques estão muito brutos.
Ele percebe que a primeira forma da espada do corte da tormenta, a presa de lobo, é uma técnica que golpeia com a ferocidade de uma tempestade e rasga o inimigo como um lobo em fúria. E ele pensa se não tem uma maneira de suavizar mais esse golpe. Mas assim que o fantasminha percebe as intenções de Tai-san, ele se surpreende. Tai-san percebe que até agora seus movimentos eram como tinta derramada sobre a folha, desajeitados e pesados, mas na verdade a espada deve se mover com suavidade, mas ainda carregar sua intenção letal. Com esse pensamento, ele prossegue atacando os Cavaleiros da Morte com movimentos diferentes dos anteriores, com o objetivo de suavizar ao máximo o uso da técnica de espada do corte da tormenta. Até que, por fim, ele finalmente consegue alcançar seu objetivo, e com poucos movimentos de sua nova técnica, ele destrói por completo os Cavaleiros da Morte. O fantasminha surpreso com a performance de Tai-san fala que planejava ensiná-lo isso mais tarde e não pensou que Tai-san aprenderia isso por conta própria. Com sua espada em mão, Tai-san estava contemplando o que acabou de acontecer, e pergunta logo em seguida ao fantasminha qual técnica de espada foi essa. O fantasminha explica que essa é a segunda forma da técnica de espada do corte da tormenta, a dança da musa. Enquanto a primeira, a presa do lobo é uma espada agressiva, a dança da musa foi criada para eliminar alvos silenciosamente, reduzindo a força bruta e atacando com movimentos otimizados. O fantasminha finaliza dizendo que essa técnica não é nada mal, e Tai-san diz que realmente é boa, e agora sua proficiência na técnica de espada do corte da tormenta está em 22%. Tai-san pensa que não dá para saber qual delas é mais forte por serem estilos distintos, mas graças a isso causou uma confusão nos inimigos, então foi de muita ajuda. O fantasminha conta que teve que se colocar no limite para aprender essa técnica, e ele planejava ensinar a técnica aos poucos, mas Tai-san simplesmente foi lá e aprendeu sozinho. Depois de aniquilar os Cavaleiros da Morte, uma tela de sistema aparece enquanto uma luz intensa cai sobre Tai-san, dizendo que o teste foi finalizado e as recompensas serão entregues, e Maria demonstra estar satisfeita com suas escolhas honestas e seus feitos. Como recompensa, Tai-san recebe a mudança de forma da alma e também uma habilidade especial de liberdade de escolha. E como de costume, a deusa também oferece um contrato de apóstolo, mas assim como os anteriores, Tai-san simplesmente recusa. Após isso, o fantasminha percebe algo estranho, pois o fluxo de mana do lugar mudou repentinamente, e após essas palavras, o sistema indica que a escolha forçada de Maria foi ativada, e Tai-san recebe um convite de Maria. Um líquido preto escorre de dentro dos pratos da balança, e com a mudança no ambiente, Tai-san se vê frente a um painel com o suposto convite de Maria, onde ele tem duas escolhas, sim ou não. Mas devido à escolha forçada antes, o convite muda para uma opção onde Tai-san só pode aceitar, e isso coloca em um estado de nervosismo sem saber o que fazer. Então, o sistema avisa que com a escolha forçada, Tai-san aceitou o convite, e ele juntamente com o fantasminha começam a cair em um espaço completamente escuro, com o sistema anunciando que o mundo está sendo virado de cabeça para baixo, e com isso o Templo das Divindades dá as boas-vindas a Tai-san. Depois daquele buraco abrir e levar Tai-san a ter uma bela e longa queda cinematográfica, nos deparamos com um lugar semelhante ao espaço, onde nada além das estrelas podiam ser vistos, e ele se pergunta que lugar era esse. Ele comenta que aquele lugar era bem escuro e se pergunta se estava de alguma maneira no espaço sideral, mas diferente dele, nosso fantasminha parece saber muito bem que lugar é esse, e tremendo de medo, ele se pergunta como um deus pôde fazer isso, pois no passado disseram que seria impossível convidar alguém para esse lugar. Aquele comportamento era muito estranho para o fantasma e nem mesmo Tai-san sabia o porquê dele agir de tal forma, mas eles não estavam em um lugar completamente vazio, pois ao se levantar e olhar para trás, Tai-san se depara com um enorme templo grego. Despreocupado como sempre, ele já entra no templo, e o fantasma fala que ele não devia sair fazendo isso, mas Tai-san diz que isso foi um convite e o mínimo a se fazer é olhar eles de perto. Depois de mais alguns passos, Tai-san pensou que esse corredor parecia infinito, e por todo o canto que ele passava, as joias estavam espalhadas pelo chão como flores em um jardim, e olhando para o teto, ele nem mesmo poderia enxergá-lo de tão alto que estava. E depois dessa longa caminhada, lá estava ele, coberto por uma sombra, e no final do templo estava a pessoa que o convidou, e ele se pergunta se poderia considerar ela como uma existência desse mundo.
E vemos que a mulher à sua frente era a deusa das escolhas Maria, que se mostrava sendo uma mulher gigante e de beleza admirável. Maria estende sua mão e diz que está feliz por finalmente conhecê-lo, e momentos depois a tela de sistema aparece fazendo várias verificações contra medo, morte instantânea e insanidade, e sem muitas enrolações, Tai-san passa nas verificações sem nem mesmo suar, mas não podemos dizer o mesmo do fantasminha, pois ele está agonizante enquanto a sua imagem é retorcida. Tai-san, tentando ser respeitoso, pergunta por que a deusa está tratando assim uma pessoa que ela convidou para cá, mas com um sorriso meio sádico no rosto, ela se mantém calada por um momento sem responder à pergunta, mas logo ela liberou a pressão sobre o fantasminha, que agradece pela compaixão enquanto tossia sem parar. A deusa então diz que já faz um bom tempo, e fala que eles não se veem desde aquele encontro infeliz de tempos atrás, mas parece que o fantasminha se lembra bem até demais, e permanece em choque pelas lembranças que voltaram à sua mente. Maria se apresenta como sendo a deusa das escolhas, a deusa que impõe uma última escolha sobre os mortais que chegam aqui após repetirem várias escolhas ruins, e olhando para Tai-san ela lhe dá as boas-vindas a seu templo enquanto o chama de preciosa criança. Olhando para a mulher gigante à sua frente, Tai-san sentia um poder avassalador que ia além de sua compreensão, e em sua cabeça ele se perguntava se existia mesmo centenas de seres como esse por aí. O fantasminha toma a frente chamando ela de grandiosa deusa. Ele pergunta se poderia ousar fazer uma pergunta, e Maria dá a permissão enquanto o chama de criação que morreu. O fantasminha estava curioso, pois no passado não era possível trazer pessoas como eles, mortais, até o templo dos deuses, pois eles não passam de corpos mortais. A deusa diz que isso é verdade, pois com seus corpos mortais, eles não seriam capazes de resistir à presença de uma deidade, mas isso era algo que podia ser resolvido. Mas o motivo de nunca ter chamado nenhum deles aqui antes foi pelo simples fato de que nenhum deles era digno. Tai-san então se adianta e pergunta se ele é considerado digno, mas o fantasminha preocupado pede para ele ser um pouco mais educado ao perguntar. Mas Maria responde mesmo assim, ela fala que Tai-san é digno, e ela tinha vontade de conhecê-lo pessoalmente. Ela comenta que foram poucos os que aceitaram seu desafio, e tiveram menos ainda que conseguiram triunfar sobre ele, mas ela pergunta se Tai-san sabe quantos foram capazes de completar um desafio aprimorado, e a resposta para isso era nenhuma, até que ele enfim apareceu. Tai-san então faz outra pergunta, ele estava curioso com o que teria acontecido se ele tivesse mentido para ela em suas escolhas, mas com um ar meio sombrio, ela diz que se ele tivesse feito isso ela teria ficado bem chateada, e apontando para o fantasminha. Ela diz que esse carinha irritante já havia mentido para ela uma vez, mas sem graça ele não tinha resposta e só conseguia rir pausadamente enquanto tremia de medo. Maria põe sua mão gentilmente em volta de Tai-san, e pergunta se ele não quer mesmo se tornar um apóstolo dela. Ela diz que caso ele aceitasse se tornar seu apóstolo, seus desejos se tornariam realidade, e ele percorreria o labirinto como seu representante e ninguém iria se opor a ele, mas depois de ouvir tal proposta, Tai-san se curva respeitosamente e pede desculpas por não poder aceitar. Ela diz que irá respeitar a escolha dele, e diz que também não é uma escolha ruim, mas Tai-san ainda estava curioso com algo, e pede para fazer mais uma pergunta, o que lhe é concedido. A pergunta de Tai-san é algo que até mesmo nós estávamos curiosos, e ele quer saber o quanto eles sabem sobre ele, e depois de ouvir tal pergunta, a deusa já entendeu sua intenção, e Maria diz que eles já sabem que essa não é a primeira vez dele. E sabem que ele usou o item que a serpente cuspiu, e ela diz que ele é uma pobre criança que foi parar no lugar errado por conta de uma mentira, o que pega Tai-san completamente de surpresa, pois ele não entendia o que ela queria dizer com ele ter caído em uma mentira contada. Maria diz que não há como chamar isso de algo que não seja mentira, pois Tai-san foi incapaz de ir para o lugar certo e por isso sofreu lá. Depois disso, Tai-san estava em dúvida se ela se referia aos outros modos do labirinto, e pensa que ela com certeza deve saber de alguma coisa. Ele se apressou em perguntar o que ela quis dizer, mas logo é parado antes mesmo de terminar sua pergunta. Maria conta que essas histórias são uma falha deles, mas não pode contá-las sem pagar um preço, entretanto ela poderia contar se ele fosse seu apóstolo. Mas antes mesmo que ele pudesse responder, o templo começou a tremer por completo, e Maria diz que ele parece não estar pronto ainda, e manda ele continuar descendo os andares e ficando mais forte. Ela então diz que o encontro chegou ao fim, e afirma que um problema acaba de aparecer,
e enquanto estalava os dedos, ela diz que eles ainda se verão novamente, e mais uma vez Tai-san cai em um buraco no chão enquanto Maria lhe dava um tchauzinho. Olhando para trás, Maria percebe o buraco no teto de seu templo de onde parecia vir uma voz furiosa. Ela pergunta se ele estava zangado e diz que ele devia ter feito algo enquanto ainda tinha chance, e pela sua demora, ela também quis brincar com ele. Mas momentos após a conversa entre os deuses se iniciar, Tai-san já estava do lado de fora caindo de costas no chão da masmorra. Os dois olhavam incrédulos para o que tinha acabado de acontecer na frente deles, e Tai-san se pergunta o que era aquilo, e olhando para sua palma, ele estava pensativo, pois achava que só teria que upar seus atributos no labirinto e se fortalecer mais que Li Taion e Enzal. Mas hoje ele testemunhou o verdadeiro poder. Ele se lembra das palavras de Maria sobre os outros modos serem falsos, e isso significa que se ele tirar tudo o que puder do verdadeiro modo, ele talvez possa enfrentar os deuses, e essa possibilidade só deixa nosso aventureiro ainda mais empolgado para tentar. Voltamos com Tai-san que estava agora testando uma nova arma chamada de arma mutável, com incríveis 15 pontos de ataque, e uma habilidade que a muda de uma simples adaga para uma espada longa em instantes. Essa era sua recompensa que ele nem teve tempo de ver antes devido a ser arrastado para o templo de repente. A próxima recompensa era uma habilidade chamada Liberdade de Escolha. Seu efeito consiste em converter um status em outro, mas pela baixa maestria esses status convertidos ainda são baixos. Depois de ativar a habilidade com fins de teste, Tai-san diminui seus status de saúde, o convertendo em escudo protetor, e depois desse breve teste ele declara que não é nada mal, uma conversão de 10% dos status, e diz que isso pode ser bem útil daqui para frente. Ele então se prepara para continuar a sua descida quando, repentinamente, um brilho estranho emana de sua cintura, uma rosa arco-íris reconhecida pelo sistema como um presente de Maria, e no momento ainda não possui nenhum poder ou efeito. Em dúvida, Tai-san pergunta se o fantasminha sabe de alguma coisa sobre essa flor, mas o mesmo também não sabe de nada sobre isso. Tai-san resolve não se preocupar muito com isso e pensa que se foi um item dado de bom grado não deve ser algo ruim, e guarda em seu inventário, enquanto chama o fantasminha para continuarem. Momentos após aquilo, Tai-san estava enfrentando o boss do 12º andar, um carniçal pouco decomposto, que não durou nem a primeira porrada e já caiu, me lembrando até de uma certa luta que aconteceu uns dias atrás, mas voltando à obra. Tai-san estava equipado com um novo item encontrado na sala secreta, as luvas de força. Com mais 5 de ataque e 3 de defesa, ele reclamava do mau cheiro em sua mão, enquanto pensava que agora os inimigos estão muito fracos e se continuar dessa maneira, ele não vai conseguir nenhuma recompensa boa. Mas olhando para sua mão que matou o boss com um soco, ele diz que não tem jeito mesmo. Chegando ao 13º andar, ele não parece muito diferente dos anteriores, com várias lápides para todos os cantos e várias árvores mortas espalhadas. Depois de caminhar para a primeira sala, Tai-san se depara com uma horda de 5 zumbis, e por ele já estar muito apelão os pobres zumbis foram de F com um único movimento de espada, enquanto nosso Tai-san falava que isso foi fácil demais. Mas parece que dessa vez ele não é o único indivíduo que está perambulando pelo andar, e lá do lado de dentro, Tai-san já percebeu que tinha alguém próximo além dos monstros, e ele logo percebe que o meliante estava vindo de cima, e ele não estava errado quanto a isso. Rapidamente alguém se aproximou do lugar onde ele estava, e com um pouso de super-herói o ruivo diz que já faz muito tempo, e pergunta a Tai-san se ele é o novato. A detecção então se ativa, mostrando seu nome horrível, Levi Abazaita, de nível 42, mas por pena do ruivo eu vou chamar ele de Levi. Tai-san percebeu rapidamente que o cara tinha uma diferença de 14 níveis comparado a ele. O Levi se apresenta como um guia do pecado e diz que antes deles conversarem ele vai fazer uma coisa. Em sua mão repentinamente aparece uma espécie de berrante, e ele já logo vai ativando o item, uma trompa de longo alcance, fazendo os monstros ao redor se aproximarem. E com isso os zumbis cornos já vêm tudo pra cima depois de ouvir o berrante tocar. O ruivo fala que odeia ser interrompido, então vai cuidar desses caras primeiro, e na velocidade da pulga saltitante ele espanca cada um dos zumbis. Tai-san pensava que esse Levi era um guia do pecado, e aparentemente é bem forte, mas ele se pergunta se esse cara é só isso, e com uma cara de poucos amigos ele pergunta que esse cara é para estar roubando seus monstros. O fantasminha reconhece Levi e diz que esse moleque sempre ficava com medo ao vê-lo,
e agora o estava ignorando na cara dura. O ruivo então olha convencido para trás, e dá uma piscada de olho como se estivesse debochando de Tai-san. Mas o mesmo não vai ficar parado olhando seus pontos de experiência serem roubados assim na sua frente. O fantasminha observa a luta e percebe que o ruivo está igualando os movimentos com os monstros e controlando eles de maneira intencional, e provavelmente está apenas sondando as habilidades de Tai-san. O ruivo elogia as habilidades de Tai-san, mas afirma que não vai perder, e em sua mão uma densa energia é canalizada, e por fim Levi usa o golpe poderoso arremessando os zumbis para longe. Depois desse golpe, ele chega todo convencido perto de Tai-san querendo saber o que ele achou, mas Tai-san se pergunta o porquê dele estar se exibindo, pois é estranho um cara no nível 42 ainda estar no 13º andar, mas pelo silêncio de Tai-san ele acaba por chamá-lo de chato e diz que pessoas que não se divertem morrem cedo, mas ele diz de maneira presunçosa que Tai-san ainda parece ser bom, e diz que ele pode até mesmo conseguir permissão para ir ao 20º andar e por esse motivo ele sempre está patrulhando. Por fim pergunta o nome do nosso protagonista. Tai-san pensa que esse maluco tá falando como se ele fosse se juntar a eles, e diz que seu nome é Tai-san. E como esperado o cara faz a proposta, perguntando se Tai-san não quer se juntar a eles. O fantasminha avisa que a escolha é de Tai-san e pode fazer o que quiser, e o mesmo só afirma com um aceno de cabeça. O Levi já aparece com um discurso, dizendo que no labirinto é possível ficar infinitamente mais forte e que isso é um grande bênção, mas fala que pensar em finalizar esse lugar que dá tantas coisas boas é um sinal de que ele é um babaca que não sabe seu lugar. Tai-san, mesmo já sabendo, pergunta se eles desistiram de finalizar o labirinto, mas o ruivo nega, dizendo que eles só aceitaram os limites, pois para início de conversa esse lugar nem pode mesmo ser finalizado. E pergunta se ele já não percebeu, pois os malditos deuses estão sempre fazendo de tudo para matar eles com os desafios, e os locais secretos sempre estão repletos de monstros poderosos, e menciona que até o carinha fantasmagórico já bateu as botas. Mas o fantasminha diz que foram eles que o mataram, mas o ruivo diz que não tem como ser isso, e ele deve estar delirando devido a ter morrido. Ele então vai direto ao ponto e diz que criaram uma organização para não morrer em vão e ficarem ainda mais fortes. Eles são quem cria as leis e governam o labirinto. E fala que se ele for se juntar a eles, Tai-san terá que recusar a missão do fantasminha, pois ele violou suas regras e os atacou, por isso ele não pode vir junto. Tai-san fala que pelo que ouviu, para ficar mais forte entre os guias do pecado precisa de uma autorização e pergunta se isso seria verdade, e parece que Tai-san acertou em cheio, pois ele todo desconcertado diz que acha que é isso, e depois fala que não é o que parece, porque eles usam isso como um meio de segurança, pois quanto mais se desce, mais perigoso fica. Tai-san saca a sua espada e diz que os magos e transcendentes criaram esse lugar para lhes dar liberdade, mas foram eles, os aventureiros, que criaram leis para dominar o labirinto, e diz que eles são uma fraude que fala pra caramba e não os deixa explorar, e no final de tudo não servem para nada além de encher o saco. Rapidamente o Levi muda sua atitude e diz que pelo que entendeu Tai-san recusou a oferta, e fazendo piada da cara dele, Tai-san diz que ele até que não é tão burro assim. Tai-san pensa que há apenas dois motivos para os guias do pecado estarem sempre à procura de novatos. O primeiro motivo é para recrutar mais membros, e o segundo motivo seria para matar qualquer oposição antes que fiquem fortes demais. O ruivo, depois de saber a resposta de Tai-san, já parte para a ignorância com um golpe poderoso que destrói o chão do lugar, mas uma coisa ele não esperava, e isso é que nosso protagonista é o cara mais brabo de todos os tempos, e nem mesmo fez esforço para segurar seu soco. Tai-san pergunta se ele não estava falando agora há pouco que quem quebra as regras tem que ser punido, e ele fala para o cara vir punir ele se for capaz. Depois disso, o ruivo recua com o rabo entre as pernas e pensa que esse último ataque devia ter força suficiente para matá-lo em apenas um movimento. Ele pensa que Tai-san é, no máximo, um jogador do 13º andar, e com certeza é impossível ele perder para alguém assim. Depois desses pensamentos deturpados, a luta se inicia, mas em momento algum Levi foi capaz de acertar um único golpe em Tai-san. O mesmo pensa que esse ruivo é mais forte do que parece, e se lembra que ele disse antes que foi até o 20º andar. Ele pensa que o ruivo deve ter ficado mais forte depois de caçar repetidamente o mesmo lugar. Mas do outro lado, o ruivo está em choque, pensando quem seria esse cara, um mero aventureiro do 13º andar, o está encurralando,
e distraído com pensamentos idiotas ele toma um golpe de raspão que inflige 12 de dano. Tai-san fala que a defesa dele é alta, mas nada além disso, sem contar que seus movimentos também não são lá essas coisas. O fantasminha fala que ouviu dizer que esse cara nasceu na pobreza, ele nunca conseguiu aprender uma arte marcial decente, então no máximo seria um mercenário de terceira categoria, e para afundar ainda mais o coitado, o fantasminha diz que nem mesmo o labirinto julgou digno de alguma coisa, e ele não passa de um pobre coitado que não sabe de porcaria nenhuma. O cara não aceita as palavras do fantasminha, e pula na direção de Tai-san para dar um golpe poderoso, mas Tai-san não é tão fácil de se acertar, e já desliza para o lado usando o contragolpe para revidar, acertando o abdômen de Levi fazendo com que ele perca mais 6 de vida, e para mandá-lo para longe ele dá um chute direto em sua peitos que o fez voar, dando mais um total de 6 de dano e nem mesmo o Ruivo conseguiu entender como isso era possível. Mas logo ele se lembra que pode ter sido aquele velho do Enzal, e se pergunta como aquele velho rabugento que despreza tantos outros deu uma habilidade para esse moleque, e sabendo que seu rabo não será perdoado ele pergunta quem diabos ele é. Mas Tai-san pula para cima dele com tudo enquanto diz que essa é uma coisa que ele tem que descobrir, e com a sede de sangue em seus olhos Tai-san pergunta se ele também não era um aventureiro. O Ruivo sai de perto mais uma vez e pensa que isso não pode continuar assim, e pensa que não queria ter que apelar para isso. Mas Tai-san já sacou a jogada desse cara, pois o item que ele tem equipado é a manopla explosiva que tem uma habilidade oculta que só pode ser usada uma vez por mês, e em seguida o Levi usa um ataque combinado da sua manopla junto ao golpe poderoso, e uma tremenda explosão acontece bem no lugar do impacto. Ele pensa que esse ataque combinado tem sua força aumentada em 5 vezes. No entanto, Tai-san desanulou o ataque usando sua habilidade de anulação total do primeiro ataque, e pergunta se isso é tudo que ele tem, e na hora que ele vê a mensagem do sistema seu sangue gela no mesmo instante, e caindo para trás ele pergunta quem é esse cara que ele escolheu para puxar briga, e olhando para Tai-san que estava em sua frente como um deus da morte, Levi diz que esse cara é com certeza um verdadeiro monstro. Depois do Levi ser humilhado, o fantasminha fala que ele não era assim antigamente, pois quando ele terminou o 20º andar não era tão ruim, mas o tempo acomodado podem ter feito ele ficar enferrujado. Tai-san questiona se ele já sabe que pergunta ele quer fazer. Levi pergunta se Tai-san irá deixar ele sair se responder a pergunta, mas Tai-san fala que não e ainda vai matá-lo, o que faz Levi perguntar qual seria o motivo para ele abrir o bico então. Tai-san diz que se ele vai agir dessa maneira então pode continuar, mas ele deve primeiro saber que os transcendentes daqui aceitam quase qualquer coisa como tributo. No mesmo instante os olhões de Levi se arregalam, ele em seguida se prostra no chão dizendo que aceita tudo menos isso, e com uma cara de extremo pavor ele diz que vai falar tudo, mas pede para ele por favor não fazer isso. Tai-san fez a ameaça sem esperanças de funcionar, mas ele se perguntava agora se isso é tão ruim assim, mas ignorando as coisas ele pergunta quantos eles são, e Levi explica que nunca foi além do 20º andar. Mas sabe que lá embaixo tem bem mais deles mas nunca chegou tão longe antes, mas ele afirma com certeza que devem haver algumas centenas deles no mínimo, já que eles vêm aceitando todos os aventureiros que passaram por aqui. Tai-san rapidamente entende o que ele quer dizer com a maioria, e junto do fantasminha eles devem ser a exceção, e se aproxima para perguntar o que vai acontecer agora que ele quebrou as regras, e como eles agem para impedir que outras pessoas continuem descendo o labirinto. O Ruivo explica que os ranks são divididos de acordo com as dezenas, sendo os do 20º andar rank 2, 30º andar rank 3 e por aí vai, uma hierarquia que é seguida à risca, e os jogadores de nível mais alto não costumam dar as caras nos andares superiores por considerarem isso algo indigno. Tai-san fala que de qualquer maneira não há dignidade alguma, e o fantasma complementa ao dizer que eles sempre foram assim, se organizando como um grupinho de merda que mata todos que os contrariam. O Ruivo continua falando, e diz que não conhece os lugares da organização mas avisa que tem muito aventureiro de rank 2 por aqui, e fala que mesmo Tai-san sendo forte ele não vai conseguir vencer todo mundo, mas para nosso protagonista ceifador de figurantes isso não é absolutamente nada. Tai-san até se lembra que no passado foi assim como ele, e se pergunta quando foi que arregoou para as dificuldades do labirinto. E deitado esperando a morte que se aproximava, o Ruivo pensa que se não tivesse aceitado a proposta deles naquela época,
Ele poderia ter tido uma morte mais honrosa que essa, mas mesmo se arrependendo de seus atos no fim, mas para Tai-san isso não serve de nada e ele deseja que o ruivo descanse em paz, e depois dessa kill fácil, o sistema avisa que Tai-san eliminou Levi, que agora estava esticado no chão. Mas algo que nem mesmo Tai-san conseguia imaginar aconteceu, e a habilidade de aprimoramento da alma é ativada. Com isso uma névoa branca estranha começa a sair do corpo de Levi e ir em direção a Tai-san, aumentando força em 23, agilidade em 20, pontos de vida em 70, mana em 40 e inteligência em 18. E junto a isso sua proficiência no golpe poderoso aumentou em grandes 8%, uma subida de nível insana que nem mesmo Tai-san estava esperando. No dia seguinte, Tai-san estava de volta à comunidade dos jogadores. O Diere pergunta até onde nossas crianças conseguiram chegar, e pela cara e felicidade deles parece que avançaram bem. Lee Tae-yon reporta que ela e Jong-hyuk terminaram com sucesso o terceiro andar e agora estão explorando o quarto andar aos poucos. Ela também diz que, graças aos pontos que receberam após voltar da Terra, ajudaram muito a subir em seus atributos, o que fez as coisas serem mais rápidas. Tai-san então muda o foco da conversa querendo saber como os outros modos estão se saindo. Jong-hyuk diz que o modo fácil está tendo dificuldade, pois nesse último retorno a maioria das pessoas que morreram era do modo fácil. Mas Tai-san diz que não há o que fazer, eles vão ter que se acostumar com a morte, e pergunta como a dificuldade normal está se saindo, mas parece que as coisas não mudaram muito, eles só estão um pouco mais cautelosos agora. Agora chegou a vez de saber da galera do modo difícil, e nosso cabeça de tigela aparece para dar seus relatórios. Do modo difícil quase não morreu ninguém durante o retorno, e graças à existência de Tai-san muitas pessoas do modo difícil estão motivadas para continuar. Todos estão fazendo o possível para ficar mais fortes e ele aposta que quando se reencontrarem todos estarão bem diferentes. Depois dessa, Tai-san até ficou animado e diz que estará ansioso para ver, e Jong-hyuk chama sua atenção, pois tem algo que queria falar. Ele conta que quando chegou no quarto andar tinha um altar de um deus e o nome era Baltazar, e para quem não sabe Tai-san já solou esse desafio faz algum tempo. Jong-hyuk diz que pensou muito sobre isso, se deveria tentar uma aprovação divina no seu nível atual, mas dessa vez ele está confiante em tentar, e pergunta o que Tai-san acha. Tai-san fala que se fosse Lee Tae-yon ela provavelmente recusaria, mesmo que recebesse a oportunidade, e fala para Jong-hyuk agarrar a chance que tem, mas levantando a mão Lee Tae-yon diz que também estava pensando em fazer a aprovação, uma alegação que deixa Tai-san incrédulo, mas Lee Tae-yon diz que como ele falou antes, ela não pode ser uma covarde para sempre, e diz que está pronta para criar coragem. Depois de ouvir isso, Tai-san estava realmente surpreso, pois a Lee Tae-yon e o Jong-hyuk mudaram bastante, especialmente nossa waifu, que está muito diferente da vida passada, e Tai-san se pergunta se ele seria o motivo para essa mudança. Tai-san avisa que as provações que ele recebe são diferentes das deles, então não há como ajudar muito, mas se eles já pensaram bem nisso eles podem ir com tudo, mas ele manda que não morram no processo, o que ambos concordam com um aceno de cabeça, e com isso eles rapidamente se despedem e dizem que se encontrarão de novo em breve. Tai-san mesmo tendo dito aquilo ainda está preocupado com os dois fazendo a provação, e pergunta ao fantasminha como era a provação de Baltazar comparada à de Laquiratas, mas o fantasminha diz que era significativamente mais fácil, então eles não devem ter problemas. Mesmo com essa confiança, Tai-san ainda deseja que tudo corra bem e que eles não acabem morrendo no final. Agora era hora de meter o pé na estrada novamente, mas antes disso ele vai passar a mão nas luvas explosivas do Levi. Ele aproveita para puxar sua janela de status e ver as mudanças significativas em seus atributos por causa do aprimoramento espiritual. Até agora, Tai-san trabalhou duro para subir seus status ao matar monstros, mas essa era a primeira vez que ele viu um aumento tão grande assim, o que faz ele se perguntar se isso só acontece ao enfrentar outros aventureiros. O fantasminha chama a atenção dele e diz que eles mataram o Levi, mas mesmo sendo um membro de rank baixo, ainda era um membro dos Guias do Pecado, e depois disso eles sem dúvidas vão reagir para contra-atacar. Mas Tai-san não está intimidado e só manda eles virem se quiser. Estamos agora nas profundezas do labirinto, mais precisamente na sala de conferência dos Guias do Pecado.
Um dos encapuzados disse que ficou sabendo de uma pequena bagunça do Rank 2, um novato aventureiro que matou um dos membros, mas o cara sentado se pergunta se era mesmo possível um aventureiro abaixo do 20º andar conseguir matar um Rank 2. Ele até mesmo elogia esse aventureiro, mas também o chama de tolo por se opor a eles. O Curupira então manda que coloquem uma recompensa na cabeça do novato e deixem os caras do Rank 2 cuidarem desse problema, pois agora ele tem que planejar como irão invadir o 74º andar. No 20º andar com os aventureiros de Rank 2 dos Guias do Pecado, estavam irritados pela morte de Levi, pois ele lhes devia muito, e com certeza morreu com a guarda baixa. Um careca rabugento diz que não vão aceitar isso de jeito nenhum, pois quem fez isso tem que pagar o preço. Ele mostra um cartaz de procurado com uma recompensa pela cabeça de Tai-san, e no folheto diz que se eles conseguirem matar o alvo serão promovidos para um aventureiro de Rank 3. Depois de saber da possível subida de rank, eles estavam discutindo entre si para saber quem ficaria com a missão. Um outro cara aparece dizendo que eles têm muitas pessoas interessadas, então vão decidir com o mesmo método de sempre, e do seu bolso o cara saca um D20 que por alguma razão emite uma forte luz verde. O velho joga o dado e diz que quem tirar o número maior vai ter a prioridade e pergunta se todos concordam. Depois de várias pessoas diferentes tentarem a sorte no D20, finalmente cai um 17, e apontando para um cara cabeludo chamado Aldoata eles dizem que ele será o primeiro, mas aqui a gente vai chamá-lo de Dota. Enquanto a galera discutia quem vai morrer primeiro para nosso protagonista, o mesmo estava tranquilo derrotando o chefe do 13º andar, o exército de zumbis que agora eram só um amontoado de carne podre. Tai-san então declara que o 13º andar estava concluído, e vendo a velocidade de conclusão o fantasminha estava incrédulo, pois ele nem mesmo tinha usado as armadilhas para ajudar a matar os zumbis, e chama ele de fominha dodói da cabeça. Mas algo estranho acontece nas escadas para o próximo andar, e um som de rosnado alto pode ser ouvido, e então temos a aparição do Dota, Rank 2 dos Guias do Pecado, e ele pergunta para Tai-san se ele é o cara que matou o Levi. Mas todo debochado Tai-san fala que depende de quem está perguntando, e pergunta o que tem se for ele, e o Dota todo arrogante fala que ele vai matá-lo se for ele, já partindo para cima enquanto pensa que esse cara não passou do 13º andar ainda, e que se derrotá-lo vai passar para o Rank 3, mas parece que as coisas não vão ser tão fáceis, e ele já toma um soco na cara que até deixa ele desfigurado, e a potência do golpe foi tanta que ele não só ficou com uma cara arrebentada, mas também voou em direção à parede com tudo. Tai-san pergunta se era só isso, mas o fantasminha fala que eles tinham mesmo um membro que era bem barulhento que não era muito forte. Tai-san percebe que esse maluco é dos Guias do Pecado, e está surpreso que esses caras apareceram tão rápido assim, mas ele ainda falava que esse cara é mais fraco que o ruivo de antes, e desnorteado Dota estava pensando que esse cara deve ter usado alguns truques, e com raiva ele pensa que esse novato ousou provocá-lo. Uma explosão então aconteceu no lugar onde o Dota estava agonizando de dor, e dele surge um lobisomem emo rosnando de raiva pela surra de antes, mas Tai-san estava surpreso pois não sabia que dava para se transformar em criaturas aqui no labirinto. O Dota já dá uma de cachorro louco e pula para cima de Tai-san enquanto fala que ele é forte mas não vai escapar dessa vez. Mas Tai-san, de olhos fechados, diz que não adianta de nada se ele pode se transformar e tem essa velocidade tão baixa, e com um golpe poderoso Tai-san acerta o bicho em cheio, pois uma coisa que ele sabe bem é como adestrar cachorro, e com o lobisomem desvivido no chão Tai-san diz que essa transformação não fez nada por ele além de aumentar um pouquinho sua velocidade, e sai limpando o suor o chamando de cachorro idiota. E mais uma vez a habilidade de aprimoramento espiritual é ativada. Depois da luta, voltamos ao 20º andar e uma estranha pedra sobre uma mesa brilhava intensamente, e momentos depois ela se apaga liberando uma fumaça branca de dentro de si, e os caras de antes estavam chocados, pois a chama da vida de Dota se apagou, o que significa que ele foi dessa pra melhor. Depois do lobinho ter tomado um sacode para Tai-san em sua luta de menos de 1 minuto, voltamos até o local onde o resto dos aventureiros de nível 2 estavam. Eles se perguntavam se aquele cara morreu mesmo tão rápido. Estavam discutindo que o lobinho só era forte transformado, e que ele devia ter morrido antes de se transformar. Porém, outro garoto estava mais interessado em subir logo, pois já era a sua vez.
Ele se mostra sendo um garoto de cabelos cinzentos, e todo convencido se apresenta como aquele que trilha o caminho da magia, Giuseppe, aquele que nunca baixa a guarda. Porém, alguns segundos mais tarde vemos que ele não foi muito diferente do lobinho. Ele já estava contra a parede, questionando por que Tai-san o atacou sem nem mesmo dizer uma palavra. Mas Tai-san simplesmente olha para ele com uma cara apática e diz que ele acabou de admitir suas intenções, e pergunta por que ele deveria ter perdido tempo conversando. Dito isso, Tai-san ataca novamente com uma força ainda maior que da última vez, e Giuseppe se defende com uma barreira, uma surpresa para Tai-san, pois essa era sua primeira vez vendo esse tipo de magia. Tai-san então resolve recuar um passo para trás, e percebendo a abertura, Giuseppe usa uma magia de corda da loucura. Porém, não surtiu qualquer efeito em Tai-san graças à habilidade de vontade de ferro. Giuseppe via aquilo acontecendo e não entendia como Tai-san estava resistindo a ataques mentais apenas com sua força de vontade, o que fez ele se perguntar se foi mesmo sorte Tai-san ter matado os outros. Não convencido, Giuseppe ativa outro feitiço, o enredamento gélido, criando alguns cristais de gelo em volta de Tai-san. Este rapidamente sacou que essa magia era algo usado para limitar a movimentação e restringi-lo. Vendo que Tai-san parecia mais encurralado, Giuseppe resolve ativar a flecha de gelo. Mas algo que ele não esperava é que Tai-san também usaria a mesma magia, uma surpresa que para Giuseppe pareceu um pouco desagradável, o fazendo se perguntar como isso era possível. Após a colisão dos dois feitiços, a flecha de gelo de Giuseppe foi completamente estilhaçada pela de Tai-san. Depois disso, Giuseppe estava suando frio enquanto pensava que, em termos de magia, seus talentos tinham sido reconhecidos até mesmo pela Torre Mágica. Mas de alguma forma, o cara na sua frente tinha uma proficiência mais alta que a dele em magia, e se recusando a aceitar, ele diz que isso era impossível. Após o fim desses pensamentos, vemos algumas nuvens se formando sobre Tai-san, e o sistema rapidamente indica que Giuseppe estava usando a magia de despedaçar. E ao fim desse aviso, um enorme raio cai sobre Tai-san, destruindo boa parte dos arredores com a potência do ataque. Assim, Giuseppe por um momento pensou que tinha acabado com ele. Porém, do meio daqueles raios, Tai-san sai completamente ileso, como se nada tivesse acontecido. Tudo isso graças à nullificação do primeiro ataque, e como se nem tivesse acabado de sair de uma situação de quase morte, Tai-san diz que é muito bom saber que dá para conjurar magias instantaneamente. E vendo que Tai-san estava ileso depois de um golpe tão destrutivo como esse, Giuseppe estava aterrorizado. Já sem forças para se manter de pé, ele vai ao chão se perguntando como algo assim era possível. Até que, para sua infelicidade, Tai-san se aproxima dele o cobrindo com sua sombra e dizendo para voltarem de onde pararam. Voltando ao esconderijo dos aventureiros de Rank 2. Vemos que mais uma pedrinha se apagou, e em choque todos olhavam se perguntando se até mesmo aquele cara tinha morrido. E se perguntavam se o mago foi pego de surpresa antes de conjurar suas magias, pensando se o fantasminha que acompanha a Tai-san não o estava dando dicas. Outro afobado se prontifica a subir para ensinar uma lição para Tai-san usando seu machado. Mas logo após alguns poucos segundos, vemos mais uma pedrinha parar de brilhar. E mais uma vez a galera continua desacreditada do que estava acontecendo mesmo com os fatos à sua frente. Mais um homem se prontifica a subir, e diz que vai dar um pulinho lá em cima e já estaria de volta. Mas acho que essa viagem vai durar um pouco mais, pois novamente mais uma pedrinha se apagou. Depois de tantos terem sido derrotados, eles finalmente pensam em ir dessa vez com um grupo de 5 pessoas. Porém, a luta só durou um pouco mais que as anteriores, e dessa vez 5 pedrinhas uma atrás da outra foram se apagando, sobrando apenas mais umas poucas sobre a mesa. Incrédulo, o líder deles olhava para tantas pedras apagadas. Pois todos eles foram mortos em um intervalo de apenas 2 horas. O chefe se vira para trás e diz que era a vez do ruivo agora, mas sem qualquer vontade de lutar, ele diz que vai passar dessa vez. O chefe estava pensativo nesse momento, pois a força de um aventureiro do 13º andar e um do 20º era o mesmo que comparar o céu e a terra. Mas de todos os guias do pecado do 20º andar, metade deles já haviam sido mortos. E vendo as pedrinhas sem brilho sobre a mesa, o chefe se perguntava quem era esse monstro que apareceu dessa vez. Resoluto,
O chefe pensava que só se alistou para os guias do pecado por causa da ameaça de morte caso recusasse, e de qualquer maneira, ele não devia nada a eles. O chefe então dá a ideia a todos de deixar esse cara em paz, e só ficarem quietos, deixando ele passar. Mas nesse mesmo momento, uma voz é ouvida das escadas que levam ao próximo andar. E de lá, alguém dizia que eles continuavam um verdadeiro bando de frouxos, e diz que é por essa razão que eles ficaram presos no 20º andar até agora. E esse homem que acabou de falar é um guia do pecado de rank 3, Hagan, um meio-demônio. Respeitosamente, os guias de rank 2 o saúdam, e nervosos o líder deles pergunta a Hagan se ele estava aqui para cuidar disso. Mas por dentro, o chefe estava se cagando de medo porque um rank 3 apareceu do nada. Depois de uma rápida olhada em volta, Hagan pergunta cadê o resto do pessoal, se referindo à metade que já foi de F. E claramente mentindo, o chefe dos ranks 2 diz que o seu pessoal estava em outros andares, mas pela cara de Hagan, ele não parece ter acreditado muito nessas besteiras. Ele faz um rápido movimento e acerta um belo soco no estômago do chefe, e vendo ele agonizar com a dor, Hagan perguntava se ele continuaria mesmo mentindo daquela maneira. Se corrigindo, o chefe conta a verdade e diz que na verdade, os caras estavam mortos. E irritado, Hagan perguntava como era possível metade deles morrerem para um aventureiro do 13º andar. Hagan pensa que não estava dando muita bola para esse maluco procurado, mas agora as coisas mudaram de figura, e pensava que se ele conseguir matar esse cara, ele vai conseguir provar sua força. E, sorrindo de maneira sádica, ele diz que era sorte deles ele ter aparecido. Hagan então diz que vai livrar eles dessa, e convencido, ele pede que levem ele até esse cara, ou se preferirem, podem morrer agora mesmo. A escolha seria deles, e só de olhar para a cara deles já dá para saber qual opção eles escolheram. Voltando para onde Tai-san estava, o fantasminha estava surpreso com a persistência deles, e chegou a um ponto onde eles até abandonaram seu orgulho e mandaram 5 deles de uma vez só. Mas ainda assim, eles demoraram muito para pensar nisso. Mas enquanto o fantasminha falava, Tai-san estava pensativo sobre o combate. Ele percebeu que individualmente, eles tinham um bom ataque e defesa, porém, não sabiam trabalhar em equipe. E como ele se recuperava após cada abate, não foi muito difícil de ganhar de um grupo assim. E sorridente, Tai-san olhava a sua tela de sistema enquanto diziam que, graças a esses idiotas, ele já subiu um bocado. E vendo sua tela de status, dá para se notar uma grande evolução. Seu nível agora era 39, Mana 416, Força 615, Inteligência 412, Agilidade 540, Ataque 69, Defesa 62. Ele estava contente com sua evolução, porém, ele lembra que se continuar a subir muito rápido assim, as recompensas por terminar um andar podem se tornar menores, o que seria um desperdício. Mas o fantasminha diz para Tai-san deixar de ser fominha e parar de reclamar. Dentre seus saques, Tai-san também obteve o feitiço iniciante, Enredar Gélido, capaz de criar um grande número de cristais de gelo espalhados, que colidem uns com os outros. E Tai-san admite que saiu muito no lucro dessa vez. Ele então olha para o fantasminha e pergunta se eles já desistiram, e o fantasminha diz que eles teriam que ser muito burros para não perceberem que não tem como ganharem. Mas contrariando o que o fantasminha pensava, a tropa de idiotas chega, e junto deles estava Hagan, que tomou a frente para liderá-los. E aos poucos, ele se aproximava de Tai-san, e com a aparição desse novo inimigo, o fantasminha estava até surpreso, pois eles tinham mandado um capiroto. Tai-san está pensativo, pois essa era sua primeira vez vendo um meio-demônio, e só de olhar para ele dava para sentir a diferença em comparação com os outros guias de antes. E todo convencido, Hagan pergunta se Tai-san era o cara que eliminou os caras do rank 2. Por um momento, rola uma encarada séria entre os dois, e Hagan observava atentamente, e ele podia ver que Tai-san tinha uma força muito maior se comparado com alguém do 20º andar. E se pergunta como ele ficou tão forte estando apenas no 13º andar. Ele então quebra o silêncio e pergunta a Tai-san se ele por acaso seria um dragão. Mas a pergunta inusitada pega Tai-san completamente de surpresa, e mesmo os outros guias do pecado estavam surpresos, pois um dragão é uma criatura de outra dimensão, e para bater de frente com uma coisa dessa seria necessário um demônio dos ranks mais altos.
Hagan está pensando que com a força toda que Tai-san tinha, era óbvio que ele já nasceu bem poderoso, e normalmente os dragões mais fracos só são encontrados por volta do 40º andar. Tai-san então pensa na situação atual e a confusão de Hagan para brincar um pouquinho, e ele com um tom sério em sua voz pergunta o que vai acontecer se ele for um dragão. Depois dessas palavras, Hagan ficou com um ar meio sombrio em seu rosto, e, reverenciando de uma maneira respeitosa, ele diz que se esse era o caso ele não iria intervir, e fala que ele poderia prosseguir. O chefe fica perplexo pois não imaginava que as coisas acabariam dessa maneira, mas o fantasminha que assistiu o desenrolar das cenas, acaba caindo na gargalhada como um louco, e ele diz que agora tinha visto o fundo do poço. Meio desajeitado, Tai-san perguntava se dragões eram mesmo tão importantes assim, e o pobre coitado do Hagan estava completamente desacreditado, enquanto o fantasminha respondia a Tai-san, dizendo que os grandes dragões anciões eram existências comparadas aos deuses. E isso por si só explicava tudo. Hagan estava completamente furioso por ter sido tapeado assim na cara dura. Ele começa a ficar sério e irritado, exalando uma aura negra de seu corpo, perguntando como eles ousavam mentir para ele. Partindo para a ofensiva, vemos Hagan usar a flora distorcida de Decarabia, criando várias raízes que surgem de fendas espaciais para atacar Tai-san de todos os lados. Surpreso com tal ataque repentino e peculiar, Tai-san por um momento se surpreendeu, mas ele logo contra-atacou usando seu feitiço de explosão de chamas, torrando as raízes e surpreendendo Hagan, que não esperava que Tai-san pudesse usar um feitiço de fogo. E ainda convencido, ele diz que isso não vai mudar nada. Hagan usa novamente uma magia de corvos familiares de Decarabia, emitindo um miasma negro da ponta de seus dedos. Com o feitiço lançado, uma horda enorme de corvos aparece de todos os lugares e indo em direção a Tai-san. Ele não vai ter muito problema ao enfrentar os corvos, pois aparentemente eles eram bem fracos. Só que o problema aqui não era a força e sim a quantidade massiva deles que não parava de aparecer. No meio da luta, Tai-san parou para comentar sobre essa magia, pois ele não sabia que dava para fazer coisas complexas como essas. O fantasminha explica que as magias que Tai-san vem usando até agora são da deusa da magia, algo fundamentalmente diferente da magia que os demônios usam. Irritado com o falatório do fantasminha, Hagan fala para ele não se intrometer pois a luta aqui era entre ele e Tai-san. Mas o fantasminha corrige os maus entendidos e diz que não está a fim de ajudar de qualquer maneira, uma notícia chocante para Hagan. Ele estava curioso com a recusa do fantasminha, e se perguntava se a relação entre o fantasminha e esse cara era tão ruim assim. Mas ele cai na real e pensa que isso não vai fazer a menor diferença para ele. Hagan então conjura o feitiço das chamas falsas de Marchosias, um fogo negro começa a ir em direção a Tai-san. Ele tentou contra-atacar com uma flecha de gelo, porém o frio das flechas não estava adiantando nada. E no fim, as chamas negras acabam atingindo o braço esquerdo de Tai-san, fazendo a nulificação total do primeiro ataque ser ativada. Mas isso era uma surpresa para Hagan, pois ele nem mesmo sabia que essa habilidade de nulificação do primeiro ataque existia. Mas ele não desiste e usa novamente as chamas falsas de Marchosias, e pensa que dessa vez Tai-san não teria como desviar. Mas para surpresa dele, a nulificação total do segundo ataque se ativa, só que dessa vez pelas chamas remanescentes Tai-san ainda sofreu alguns poucos danos em sua vida de 60 de dano. Vendo que seu adversário não era invulnerável, Hagan pensa que ainda tinha uma chance, e ativa o feitiço do desespero de Naberius. De repente, uma sombra estranha se reúne em torno de Tai-san, o envolvendo em uma bolha negra. E vendo que seu adversário parecia não ter escapatória, Hagan já estava convencido de que a luta havia acabado. Ele explica que o desespero de Naberius é uma magia negra que afeta diretamente as profundezas da mente do alvo, e vemos que dentro da bolha Tai-san sofria um pouco com a habilidade, porém do lado de fora o fantasminha estava bem tranquilo, dizendo a Tai-san que magia negra sempre foi algo complexo, e por isso ele estava tendo dificuldades para lidar com ela já que era uma coisa nova. O fantasminha comenta que foi difícil para ele no começo também, mas com um sorriso no rosto o fantasminha estava resoluto de que Tai-san conseguiria sair dessa. E inesperadamente, vários golpes de espada começam a sair de dentro da bolha negra, deixando Hagan completamente desacreditado. Depois de sair, Tai-san diz que isso não foi tão ruim,
e ele se perguntava se também seria possível para ele também aprender magia negra, mas incrédulo, Hagan se perguntava como Tai-san conseguiu se livrar dessa magia usando apenas sua força de vontade. Mas ainda sonhando, ele pensava que não mudaria nada. Novamente ele volta a ativar os familiares corvos de Decarabia para um novo ataque. Vendo aquela revoada de corvos, Tai-san pensava que os corvos eram problemáticos, pois em grupo eles se mostravam um verdadeiro incômodo. Mas ele diz que ainda tinha mais uma coisa para testar, e ativa o feitiço de retaliação. Tai-san explica que a habilidade de retaliação cria um corpo de energia disforme centrado no usuário. O que foi suficiente para fazer Hagan suar frio novamente, se perguntando como aquilo era possível, e como ele descobriu como anular seu feitiço tão rápido. Hagan tenta mais uma vez usar suas chamas falsas de Marchosias, mas dessa vez Tai-san estava preparado, e com o uso de sua espada ele deflete facilmente as chamas com um golpe. Tai-san então diz que essas chamas não eram fogo de verdade, pois na intensidade que elas estavam vindo ele já deveria ter derretido. Mas até agora ele teve só umas queimadurazinhas, e quando ele encostou ele teve a certeza de que essas chamas eram só uma coisa com a aparência de fogo. A alegação de Tai-san deixou Hagan completamente enfurecido, e enquanto ele ativa a flora distorcida de Decarabia, pergunta a Tai-san como ele se atrevia a dizer isso. Com a aparição das fendas espaciais, Tai-san percebeu que não havia diferença de onde os ataques surgiram da outra vez, e sabendo que as raízes saem das fendas ele poderia prever a trajetória e desviar. Com isso em mente, ele começa a se posicionar, dando 3 passos para a esquerda e 2 para a frente. E assim como antes, os ataques vêm piedosamente de todas as fendas em sua direção. Porém, algo no meio daquilo tudo choca completamente Hagan, e completamente ileso no meio das raízes estava Tai-san, que o olhava com sede de sangue. Hagan perguntava como Tai-san foi capaz de desviar de todos os ataques, mas convencido, Tai-san diz que isso era fácil demais, e contra-ataca com a explosão de chamas. Mas o fantasminha já esperava por isso, pois Tai-san entende a essência das habilidades. Aí ele cria o método mais lógico para lidar com elas e logo põe em prática para exibir os resultados. Mas ainda assim era impressionante para ele que Tai-san estivesse rebatendo magia negra na sua primeira vez a vendo, mas no fim das contas isso já era esperado, pois essa era a maior força de Tai-san. Anteriormente, Tai-san fez o mesmo ao perceber que os pontos de partida e a trajetória dos feitiços são separados, e ele usou isso para aprender feitiços iniciantes, além de também perceber que a espada do corte da tormenta era muito bruta, assim criando a segunda forma, a dança da musa que tira completamente a brutalidade. A habilidade de Tai-san de entender extrapola algo a partir dos fundamentos, mesmo que visto pela primeira vez, o que fazia o pequeno fantasminha se perguntar se isso era mesmo uma habilidade. Milhares e milhares de tentativas, além de uma tonelada de esforços, algo que só se consegue com repetição a ponto de beirar a loucura, e essa era a metodologia de Tai-san. Com Hagan completamente derrotado, Tai-san diz que só tinha mais uma dúvida. Ele então mostra que não estava para brincadeira e coloca a espada na cara de Hagan e pergunta para ele como ele fazia para aprender essa tal magia negra que ele tinha usado. Depois de uma conversinha com Hagan, Tai-san chegou à conclusão que, resumindo o que ele disse, não daria para aprender. E Hagan fala que, basicamente, era isso mesmo, pois além de mana, a magia negra também consome energia demoníaca, e energia demoníaca é algo inato da raça dos demônios. Mas por estarem no labirinto, tudo é possível, e caso as condições sejam cumpridas, não seria impossível que outras pessoas de raças diferentes possam usar. Tai-san, curioso, pergunta se a deusa deles também se encontrava aqui, e com um semblante triste em seu rosto, Hagan hesita por um instante, mas acaba revelando que sua deusa também se estabeleceu por aqui. Depois que isso aconteceu, ela expulsou a todos de sua raça. Hagan fala um pouco sobre ela, e diz que sua deusa gosta de indivíduos talentosos. E diz que, caso sua deusa goste de Tai-san e ele seja capaz de passar no teste, seria possível. Mas ele já avisa que não é brincadeira, pois o teste é algo que beira o impossível. Porém, ele seria capaz de receber o mesmo dom que eles. Tai-san fica meio desconfiado e pergunta ao fantasminha se ele sabia em qual andar a deusa do escapiroto estava. Mas o fantasminha fala que sua memória está fraca no momento, mas ele se lembra que não deve estar muito longe de onde eles estão agora.
Sabendo que não tinha como escapar dessa, Hagan aceita seu fim e implora a Tai-san para, por favor, não o oferecer como tributo às divindades. Mas mesmo que Tai-san tenha vencido, ele ainda é um homem íntegro, e diz que ele merecia uma morte rápida. E com um corte rápido de sua Tramontina, ele acaba com a vida de Hagan. Com mais uma kill, a habilidade de aprimoramento do espírito é ativada, fazendo Tai-san subir 2 níveis, além de herdar o feitiço de rank baixo, chamas falsas de Marchosias. E, assim como Hagan havia dito, na descrição do feitiço pede por 5 pontos de energia demoníaca, e agora Tai-san tinha certeza de que não poderia usar esse feitiço até conseguir energia demoníaca. Como Hagan já tinha se tornado XP, agora Tai-san ia atrás dos remanescentes, mandando eles que se escondiam atrás da parede aparecerem de uma vez. E com um argumento válido, ele diz que aqueles que não saírem vão morrer. E como ninguém ali estava a fim de virar presunto, todos rapidamente resolveram sair. O líder dos cagões de segundo rank pergunta a Tai-san o que ele queria deles. Nesse momento, Tai-san chama o líder dele, Mário Alberto, e diz que o que ele quer são atributos e experiência. Originalmente, ele planejava matá-los, porém no nível atual, Tai-san fala que isso não valeria muito a pena. E ele já põe pressão sobre os caras perguntando se eles estavam a fim de morrer, o que todos negam. E Tai-san, benevolente como é, diz que em troca da vida deles, ele vai dar ordens que eles devem cumprir. E isso seria para que os guias do pecado não soubessem que ele está vivo. Alberto já cai na real com a palavra de Tai-san e pergunta se eles estavam pedindo que eles fizessem um relatório falso, o que Tai-san confirma dizendo que era isso mesmo. E pede para exagerar na história e dizer que ele foi derrotado quando eles se juntaram para atacá-lo, mas tinha que ser bem convincente. E para justificar melhor, eles deveriam dizer que Tai-san morreu na luta contra Hagan. Tai-san então diz que foi escolha deles entrar para os guias do pecado, e se quiserem continuar respirando, eles deveriam simplesmente calar a boca e obedecer suas ordens. E sem muitas escolhas diante de alguém tão forte como Tai-san, os ranks 2 se curvam, confirmando que entenderam. Antes de deixá-los irem, Tai-san pergunta ao fantasminha se ele tinha algo contra isso, e o pequeno fantasma diz que para ele estava tudo bem, pois não foram esses peixes pequenos os responsáveis por sua morte. Mas ele tinha algo que queria perguntar a ele primeiro, e chama a atenção do Alberto, e pergunta se ele sabia quem foi a pessoa que mandou matarem ele, e só pela pergunta dava para ver que o assunto era barra pesada. Alberto avisa que seria melhor para ele não saber quem foi o mandante, mas o fantasminha diz que quem decide isso era ele, e sem muitas escolhas, Alberto diz que foi aquela que herdou a linhagem do reino amaldiçoado, a Dama Cinzenta, Society Gardentia. E ao ouvir o nome de seu suposto assassino, o fantasminha tem um verdadeiro choque, e sombriamente se perguntava se foi mesmo ela quem o matou. Alberto fala que é essa notícia que circula por aí, e ele mesmo estava surpreso depois de descobrir isso, pois dentre os líderes dos guias do pecado, ela era a única que tinha um contato próximo com ele. Mudando para o cenário do chat, uma das crianças de Tai-san está pulando de alegria. Li Taeyeon ainda nem acreditava que conseguiu passar na provação de Baltazar, e tanto ela quanto Jun Yo conseguiram. Taezan pergunta que eles enfrentaram em seus desafios, e Li Taeyeon diz que em sua provação, ela teve que enfrentar a coisa que mais temia, e no caso dela foi uma aranha enorme e nojenta. Jun Yo diz que em sua provação ele enfrentou um elefante, o que despertou a curiosidade de Li Taeyeon por ele ter medo de elefantes, pois eles eram fofos, e Jun Yo diz que eles não são nada fofos, e pede para ela pensar em como seria levar uma pisada de um bicho daquele tamanho. Tai-san estava confuso depois desses relatos, pois a provação do Deus da Vitória era enfrentar seu maior medo. E Tai-san se pergunta o que apareceria se fosse com ele, mas eu tenho uma leve impressão de que seria aquele apóstolo dos primeiros capítulos. Jun Yo diz que entendeu o motivo de Tai-san pedir para fazer as provações, e valeu muito a pena por causa dos itens, mas Tai-san diz para eles ainda tomarem cuidado, pois alguns deuses podem ser bem mais detestáveis que outros. Depois disso, Tai-san se despede das crianças brevemente e volta a conversar com o fantasminha, e pergunta se ele está pronto para falar agora, e meio relutante, o fantasminha perguntava cabisbaixo se teria mesmo que contar, mas Tai-san fala que isso é óbvio, pois ele não quer falhar em uma missão que ele gastou tanto tempo só porque quem a deu estava um pouco assanhadinho com uma mulher.
O fantasminha então cede à pressão de Tai-san e conta que não era uma história muito especial. Basicamente, ele tinha vindo de um mundo arruinado, e as únicas coisas aqui eram monstros com os quais ele não podia conversar, e nesse lugar solitário, aquela garota era a única pessoa que ele podia conversar. E como a história deles era bem parecida, eles acabaram se aproximando. Mas o que ele não entendia era o porquê dela querer a morte dele, mas o fantasminha tranquiliza Tai-san e diz que o objetivo deles não mudou e ele pode ficar tranquilo quanto a isso. E por um momento Tai-san escutou a resposta do fantasminha e pensou um pouco a respeito, mas acabou aceitando sua explicação, porém esse novo desfecho pode se tornar um problema no futuro. Depois disso, Tai-san não poupou esforços para descer os andares, e ele passou rapidamente tanto pelo 14º como pelo 15º andar com muita facilidade. Mas logo antes de avançar para o 16º andar, Tai-san resolve dar uma passada na Lilith, que estava surpresa que ele já tivesse descido tantos andares. Tai-san explica que acabou subindo muitos níveis, e por causa disso, acabou que ele não iria ganhar muita coisa de qualquer maneira, então ele só saiu atropelando tudo, mas ele conseguiu um bocado de itens mágicos nessa viagem. A cerimônia então começa e vemos Lilith entoar o encantamento para iniciar o ritual, e com o tributo feito, Tai-san recebe os novos feitiços de rank baixo, invisibilidade e lentidão. Lilith diz que é sua primeira vez vendo o feitiço de lentidão, e diz que não sabe ao certo o que ele faz. Ela então tem a brilhante ideia de se usar como boneco de testes, e pede para Tai-san tentar com ela, e ele não pensa duas vezes e vai logo jogando o feitiço nela, que começa a falar de forma super lenta. E bem devagarinho ela dizia que o feitiço ainda não era muito forte, já que ele acabou de aprender, e Tai-san já estimava que a habilidade era capaz de deixar o alvo 20% mais lento. Lilith então pede para Tai-san soltar ela agora que já testaram, mas ele diz que essa era sua primeira vez usando o feitiço e eles ainda não sabiam como tirá-lo. E lentamente a expressão no rosto de Lilith vai mudando de uma cara confusa para um rosto completamente tomado pelo pânico, e como se não fosse o suficiente, Tai-san e o fantasminha riam dela. Depois de um tempo, os dois estavam descendo as escadas, e o fantasminha estava rindo até agora, dizendo a Tai-san que eles pelo menos descobriram que o feitiço durava 10 minutos, e Tai-san concorda, dizendo que era bom saber o tempo de duração do feitiço. Depois de descer mais alguns degraus, Tai-san adentra o 16º andar, e como de costume a missão é derrotar o boss do andar. Voltando ao momento do interrogatório vendo que o chefe dos ranks 2 estava dando a informação de que Tai-san encontraria a pessoa que ele está à procura em uma sala vazia do 16º andar, o tão aguardado ferreiro. E depois de se deparar com a tal porta, Tai-san nem pensa duas vezes antes de chegar abrindo a porta, e lá dentro estava o ferreiro. Ele rapidamente pergunta se Tai-san era um novo aventureiro, e o sistema apresenta o novo NPC como a criança tola que derrete sonhos. Voltando às memórias de Li Taeyeon, ela explica que a criança tola que derrete sonhos se chama Arfa. Ele sempre foi direto com ela e raramente demonstrava emoções, e a via apenas como uma pessoa para fazer negócios e nada mais. Entretanto, talvez pelo fato de ela só receber zombarias e desprezo dos NPC e deuses do labirinto, até mesmo esse comportamento ríspido a deixava grata. Voltando ao presente, Arfon se apresenta e diz ser o ferreiro da torre, e por ele ser um ferreiro Tai-san já deveria saber o que ele faz aqui. Arfon diz que nesse labirinto os monstros dropam duas coisas diferentes, a primeira são equipamentos, e a segunda são materiais para a confecção de equipamentos. Geralmente, os materiais são vendidos para o mercante ou são usados para encomendar equipamentos específicos. Ele avisa a Tai-san que desde que ele traga os materiais que precisa, ele pode fazer o equipamento que ele quiser, e diz que como essa seria a primeira vez dele em sua oficina, ele não cobraria pelo serviço. Porém, deixando as explicações de lado, ele percebe o fantasminha do guerreiro junto de Tai-san, e o fantasminha fala para Tai-san não ficar tão chocado, pois da última vez que se viram ele ainda estava vivo. Arfon diz que já sabia que mais cedo ou mais tarde ele apareceria, fosse vivo ou morto, e ele pergunta se Tai-san é o cara que recebeu a missão dele, o que Tai-san confirma com um aceno de cabeça. Mas Arfon estava surpreso, pois pela bagunça que os guias do pecado estavam fazendo, ele pensava que Tai-san já estaria morto a essas horas. Mas pulando o papo furado, ele diz que se quiser fazer negócios com ele era bom se lembrar que ele não discrimina nenhum de seus clientes, e diz com uma voz firme que não importa se forem um guia do pecado de alto rank, ou uma pessoa qualquer,
Ele só se importa com os materiais para o equipamento e nada mais, e já vai logo avisando para Tai-san não vir com uma proposta para ele trabalhar apenas para ele. Tai-san só acena com a cabeça e diz que já tem um pedido em mente, e pede por uma braçadeira. Arfon diz que isso era fácil, ele só precisava trazer os materiais, mas Tai-san estava abrindo seu inventário e despejando uma enorme quantidade de materiais no chão. Vendo tamanha quantia de itens, Arfon não sabia se deveria se preocupar com Tai-san ou parabenizá-lo, mas ele pede que o mesmo volte em mais ou menos meia hora, e Tai-san fica surpreso que seja tão rápido, mas Arfon explica que isso é moleza, pois os materiais não são de andares muito baixos, e diz que não iria demorar muito por causa disso. Com isso, Tai-san recebe a ordem para que volte mais tarde, e assim o faz, saindo da oficina. E já do lado de fora, Tai-san estava preparado com suas armas, dizendo que meia hora era suficiente para limpar esse andar. Ele diz que demoraria 10 minutos se fosse com tudo, mas ele não estava com pressa dessa vez. Depois daquilo, 30 minutos se passaram, e Tai-san estava de volta à oficina, e Arfon o recebeu dizendo que terminou de forjar o item ainda há pouco, e sem perder tempo, Tai-san já vai usando seu novo item, a braçadeira de couro de ogro com um impressionante atributo de mais 13 de defesa. Arfon avisa Tai-san que os próximos serviços serão cobrados, e ele deveria ter em mente que os preços podem variar de um item para o outro, e avisa que ficará com o material que ele forneceu antes em seu estoque. Tai-san não tem nenhum problema com isso, e ele já estava pensando em conseguir itens melhores nos andares mais baixos. Mas antes que Tai-san pudesse se despedir, o fantasminha se intromete na conversa e pergunta se Arfon não poderia fazer itens melhores que esse, algo que de certa forma deixa Arfon um pouco incomodado, mas ele responde que isso era óbvio, mas precisa de outros materiais para isso. Mas o fantasminha, vendo ele se esquivar do assunto, pede para ele parar de se fingir de bobo, pois ele sabia o que ele estava querendo dizer. E com uma cara meio estranha, Arfon chama pelo fantasminha, mas o fantasminha diz que ele estava falando das coisas que só ele poderia fazer, os tais itens especiais com habilidade, e também lembra que só aquela com permissão podem entrar naquele lugar, e que esses itens só podem ser feitos com os materiais de lá, e todo confiante, o fantasminha diz que esse cara aqui com certeza conseguiria ir lá. Arfon diz que o fantasminha sabe o que aquele lugar significa para ele, e pergunta como ele tem coragem de sair espalhando seu segredo assim, e o fantasminha diz que está bem ciente disso e que ele só contou esse segredo para ele até hoje, mas completamente perdido. Tai-san estava curioso sobre o que eles estavam falando. O fantasminha volta a importunar Arfon, perguntando se ele se lembra que ele tinha vindo com o objetivo de salvar um mundo em ruínas, e ele fala que Tai-san é como ele, e a diferença entre eles é que Tai-san é capaz de fazer Arfon voltar para seu mundo. Arfon entende o que o fantasminha queria dizer, pois afinal de contas, ele recebeu sua missão, mas o problema era que Tai-san nem mesmo tinha acabado o 20º andar ainda, e ainda por cima era uma criança. E ele pergunta como o fantasminha sai contando seus segredos assim para ele, mas o fantasminha cita o 30º andar de uma maneira casual, mas na verdade o fantasminha queria dizer que Tai-san foi capaz de derrotar um guia do 30º andar mesmo estando no 13º, e... Desacreditando disso, Arfon diz para o fantasminha parar com as brincadeiras, pois isso não era possível, e o fantasminha pergunta se nesse tempo em que eles se conhecem ele já havia mentido para ele, o que deixa Arfon encurralado. Ele então cede, porém precisa que Tai-san confirme que tem a coragem de derrotar alguém do 30º andar, e diz que Tai-san terá que derrotar um monstro que ele iria preparar e caso ele consiga fazer isso, Arfon o aceitaria, e Tai-san, confiante, nem pensa muito e já aceita o desafio. Depois de um tempo, o fantasminha pergunta a Tai-san se ele não tinha sido muito apressado, mas ele achou que caso deixasse a oportunidade passar, ela talvez não aparecesse novamente. Mas Tai-san não se importa muito e está topando qualquer coisa que possa deixá-lo mais forte. Mas ele ainda estava curioso se esse lugar que o fantasminha disse antes era tudo isso mesmo, mas o fantasminha pede que ele confie nele dessa vez, pois caso consiga a simpatia de Arfon, eles se tornarão muito mais fortes. E como Tai-san tinha planos de se igualar aos deuses, ele seria de grande ajuda. O fantasminha se lembra que quando Tai-san viu Maria seus olhos estavam tão brilhantes que nem dava para não perceber, e mesmo que esse objetivo de Tai-san mire muito alto, essa experiência de agora será muito importante para ele. Interrompendo a conversa, Arfon abre uma grande porta e diz que ele já terminou os preparativos.
Ao passarem pela porta, o sistema logo indica que um novo monstro foi detectado, um Balrog, que estava sob um selamento. E vendo qual seria o monstro, o fantasminha pergunta se Arfon tinha enlouquecido, pois esse era um dos monstros mais fortes dos andares inferiores. Mas Arfon o tranquiliza ao dizer que esse aqui estava bem enfraquecido e nem mesmo se comparava a um monstro dos níveis inferiores. Ele fala que o poder desse aqui se equipara a um boss do 29º andar, e olhando para Tai-san ele pergunta se ele iria mesmo aceitar o desafio, mas sem nem responder, Tai-san já estava com sua espada em mãos. Com a confirmação do desafio aceito, Arfon rasga o que parecia ser um pergaminho que mantinha o selo, e agora o Balrog está livre, leve e solto novamente, rugindo enquanto demonstrava não estar nem um pouco feliz de ter ficado na coleira. Ele rapidamente avista Tai-san, que estava mais próximo dele, e parte para um ataque direto. O Balrog ativa sua habilidade de explosão de energia demoníaca, concentrando uma grande massa de energia em sua boca, que logo é atirada contra Tai-san. Porém, ao usar a deflexão, o golpe é repelido para outra direção, e sem perder muito tempo, Tai-san já vai usando seu novo feitiço de lentidão, restringindo ainda mais os movimentos do Balrog selado. Porém, ele ainda não estava caído, e vendo isso, Tai-san começa a metralhar o Balrog usando uma sequência de feitiços de flechas de gelo e explosão de chamas, transformando o Balrog em fogos de artifício que pipocam no ar, iluminando a caverna. E assistindo tudo de camarote, Arfon estava surpreso como o Balrog tinha sido completamente massacrado, e o fantasminha, convencido, fala que tinha avisado. Mas mesmo que o fantasminha diga isso, ainda era estranho para Arfon, pois mesmo que Tai-san fosse um cara forte, ainda deveria haver uma diferença considerável de status. E o fantasminha pensa que isso deveria acontecer, porém as habilidades que Tai-san possui são mesmo fora do padrão, em especial aquela do aprimoramento espiritual, uma habilidade que não só aumenta os atributos como também rouba as habilidades de um inimigo derrotado. Isso era completamente diferente das habilidades normais, ao ponto de nem sequer poderem ser comparadas umas com as outras, e isso era estranho o suficiente para fazer o fantasminha se perguntar se Tai-san era mesmo só um mortal. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando o seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos, e muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.